Você já percebeu que algumas pessoas vivem presas às opiniões dos outros, como se fossem marionetes de críticas e julgamentos? E se eu te dissesse que existe um caminho para se libertar de tudo isso e recuperar o controle total da sua vida? Hoje, você vai descobrir como silenciar os críticos sem precisar dizer uma única palavra. E por que aqueles que dominam essa arte se tornam verdadeiramente imparáveis. Atenção máxima! Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, há pessoas perdendo tempo, tentando provar algo para quem nunca quis enxergar seu valor. Mas só quem deixar o like e se inscrever agora vai entender como virar esse jogo antes que seja tarde demais. Se você não agir rápido, pode continuar preso ao jogo dos outros sem nem perceber. O tempo está correndo e a decisão está em suas mãos. Agora, escreva nos comentários, minha vida, minhas regras, para mostrar que você está pronto para tomar as rédeas do seu destino. Há um instante na vida de todo ser humano em que o peso da opinião alheia se torna insuportável. Você carrega as críticas, os olhares de reprovação, os sorrisos disfarçados de escárnio e por muito tempo isso molda sua existência. Cada decisão passa pelo filtro da aceitação social. Cada passo parece um pedido de permissão para ser quem realmente é. Mas então, num dia qualquer, algo muda. Você percebe que passou anos tentando se encaixar em um molde que nunca foi feito para você. E é nesse exato momento que um simples basta deixa de ser um sussurro de desespero e se torna um rugido de liberdade. Essa virada não acontece com fanfarras ou aplausos. Na maioria das vezes, é silenciosa, invisível para o mundo, mas devastadoramente poderosa dentro de você. É quando você para de debater com quem nunca quis ouvir, de se explicar para quem nunca tentou entender. É o instante em que o jogo vira e você não está mais interessado em vencer discussões, mas sim em vencer na vida. Não se trata de arrogância, mas de clareza. Você finalmente entende que sua energia é um recurso precioso e que gastá-la tentando convencer os outros do seu valor é um desperdício colossal. E o mais impressionante, o mundo sente essa mudança. As pessoas que antes tentavam ditar suas escolhas começam a perceber que perderam a influência sobre você. Os críticos perdem a munição, porque suas palavras já não te afetam. E aqueles que realmente importam, eles não precisam mais de explicações, porque seu crescimento fala por si. O dia em que você diz chega, não é um fim, é o verdadeiro começo. Desde os primórdios da humanidade, fomos programados para buscar aceitação. Nos tempos das cavernas, ser rejeitado significava uma sentença de morte, pois a sobrevivência dependia do grupo. Mas os tempos mudaram. Hoje, não há tigres à espreita, mas ainda vivemos reféns da necessidade de aprovação. A diferença é que agora o perigo não está na selva, mas dentro da nossa própria mente. A ansiedade social, a insegurança, o medo de julgamento, tudo isso nos mantém acorrentados a um padrão que nem sequer escolhemos. O que poucos percebem é que o problema nunca foi a opinião dos outros. O verdadeiro problema é a importância que damos a ela. Palavras só têm peso quando decidimos carregá-las. Você já reparou que algumas críticas te destroem enquanto outras mal fazem cócegas? Isso acontece porque a dor não está na crítica em si, mas no significado que você atribui a ela. Quando você internaliza uma ofensa, quando permite que um comentário maldoso defina seu valor, você está entregando o controle da sua vida a quem menos merece. A solução não é lutar contra a opinião dos outros. Isso seria tão inútil quanto tentar impedir o vento de soprar. O segredo está em treinar sua mente para filtrar o que merece sua atenção. Você pode ouvir tudo, mas só deve absorver o que realmente contribui para seu crescimento. A partir do momento em que entende isso, as vozes externas perdem o poder. O mundo continua falando, mas você se torna imune ao ruído. Críticas são como incêndios. Quanto mais você sopra nelas, mais elas crescem.
O erro de muitas pessoas é achar que precisam rebater cada ataque, responder a cada provocação, se justificar diante de cada acusação infundada. Mas a verdade é que os críticos não querem diálogo, querem entretenimento. Eles não estão interessados na sua explicação. Estão apenas se alimentando da sua reação. Quando você responde, quando se irrita, quando tenta provar que eles estão errados, na verdade você está exatamente onde eles querem que esteja, jogando o jogo deles. A estratégia mais poderosa contra os críticos não é vencê-los, mas desarmá-los pela indiferença. Isso não significa ignorar feedbacks construtivos, mas sim distinguir críticas úteis de ataques vazios. Quando você para de reagir ao ódio gratuito, ele se dissolve. É um processo quase matemático, sem resposta, sem combustível. Com o tempo, os ataques perdem força porque você simplesmente não os alimenta mais. E é nesse momento que você percebe o poder da sua atenção. Ao invés de desperdiçá-la com quem não quer o seu bem, você começa a investir em si mesmo. A energia que antes era gasta em discussões é agora direcionada para crescimento, aprendizado e evolução. E enquanto os críticos continuam presos no ciclo da negatividade, você já está quilômetros à frente, inalcançável para aqueles que um dia tentaram te derrubar. Você pode fugir das críticas externas, mas nunca escapará da voz dentro da sua própria cabeça. O maior sabotador da sua jornada não é um hater na internet ou um desafeto no trabalho. É aquela voz interna que insiste em repetir que você não é bom o suficiente. Ela é implacável, porque conhece seus medos mais profundos, suas inseguranças mais secretas. E o pior, você acredita nela sem questionar. Mas e se eu te dissesse que essa voz não é a verdade absoluta? O medo que ela sussurra não é uma profecia, mas sim um reflexo do passado. São ecos de momentos em que você falhou, de críticas que você já ouviu antes. Só que o passado não precisa definir o futuro. O primeiro passo para silenciar essa voz é questioná-la. Cada vez que ela disser, você não consegue, pergunte por quê. Quando ela tentar te convencer de que você não é capaz, desafie-a com provas do contrário. A grande virada acontece quando você percebe que essa voz interna pode ser reprogramada. Você não precisa aceitar seus pensamentos automáticos como verdades. Pode trocá-los por crenças mais fortes, mais positivas e mais alinhadas com o que realmente quer ser. No final das contas, o único juiz que pode definir sua grandeza é você mesmo. E quando você finalmente se torna seu maior aliado, nenhum inimigo externo pode te derrubar. Passamos a vida esperando reconhecimento. A criança quer o elogio dos pais. O jovem quer a aprovação dos amigos. O adulto busca a validação da sociedade. Mas o problema disso é óbvio. Sempre que seu valor depende da opinião de outra pessoa, você se torna refém dela. A liberdade real surge quando você decide que não precisa mais da permissão de ninguém para ser grandioso. O que você faz deixa de ser para impressionar os outros e passa a ser para satisfazer a si mesmo. Você começa a se elogiar sem precisar ouvir isso de mais ninguém. Você se reconhece antes que o mundo o reconheça. E sabe o que acontece quando você para de buscar aprovação? O mundo começa a respeitar você naturalmente, porque confiança não vem do que os outros dizem, mas do que você acredita sobre si mesmo. No momento em que você assume o controle da sua validação, ninguém mais pode tirá-la de você. Quantas vezes você já sentiu aquela vontade ardente de esfregar seu sucesso na cara de quem duvidou de você? Esse desejo é natural, afinal, a injustiça de ser subestimado machuca. Mas aqui está a verdade que ninguém conta. Quando você vive para provar que os outros estavam errados, você ainda está deixando que eles controlem sua vida. Seu foco não está no seu crescimento, mas sim na validação externa. Você segue avançando, mas cada passo ainda é uma reação ao que disseram sobre você. E o pior,
No fundo, mesmo quando vence, a vitória não parece tão doce quanto imaginava. O problema desse ciclo é que ele te mantém amarrado ao passado. Você pode até ultrapassar seus críticos, mas se tudo o que faz é em função deles, ainda é como se estivesse jogando um jogo que não foi você quem escolheu. Quem vive para calar haters raramente encontra paz, porque sempre haverá alguém duvidando, sempre haverá um novo crítico para superar. Você nunca estará livre se continuar correndo atrás da aceitação daqueles que nunca quiseram te apoiar. A verdadeira libertação acontece quando você decide que seu sucesso será apenas sobre você. Quando você para de tentar provar algo para os outros e começa a construir uma vida que te faz feliz, independentemente do que eles pensem. É nesse momento que você realmente vence, porque não há mais correntes te prendendo. Sua felicidade não está em chocar os críticos, mas em saber que está trilhando um caminho que faz sentido para você. Nem toda crítica merece sua atenção, mas algumas podem ser ferramentas valiosas de crescimento. O problema é que a maioria das pessoas encara críticas como ataques pessoais e não como oportunidades de aprendizado. Sim, há críticas que são apenas veneno gratuito, mas dentro de algumas pode haver verdades difíceis de engolir, e quem sabe usá-las a seu favor se torna imparável. O segredo está em aprender a separar o que é útil do que é lixo. Quando alguém te critica, antes de reagir, pergunte-se: isso tem fundamento? Se a resposta for não, descarte e siga em frente. Mas, se houver um pingo de verdade, por menor que seja, use isso como combustível para evoluir. Grandes nomes da história foram impulsionados pelo ceticismo. Enquanto o mundo ria, eles estavam afiando suas habilidades. Enquanto os outros duvidavam, eles estavam se tornando inquestionáveis. O que seus críticos não percebem é que, ao apontar suas falhas, estão te dando um mapa para a melhoria. E a parte mais irônica, quando você absorve as críticas certas e se aprimora, os próprios críticos se tornam irrelevantes. Porque um dia, quando olharem para você, não terão mais argumentos. Você terá crescido tanto, se fortalecido tanto, que as palavras deles não terão mais alcance. Você não apenas se tornou melhor, você se tornou inalcançável. Nem sempre a falta de reconhecimento vem da sua incapacidade. Às vezes, você está simplesmente no lugar errado. O mundo está cheio de espaços que foram feitos para manter as pessoas dentro de caixas. E se você sente que ninguém valoriza seu potencial, talvez seja porque você superou o ambiente em que está. O problema é que muitas pessoas permanecem onde não são reconhecidas por medo da mudança. Elas se convencem de que, se tentarem mais um pouco, um dia finalmente serão vistas. Mas a verdade brutal é que alguns lugares nunca vão te valorizar. Não importa o quanto você se esforce, a cultura de certos ambientes não está pronta para a grandeza. E, em vez de tentarem crescer com você, tentarão diminuir seu brilho. O momento mais libertador da sua vida será quando você perceber que não precisa mais lutar para ser aceito. Você pode simplesmente sair e encontrar, ou construir, um espaço onde seu valor seja inegável. Quando você para de tentar caber em ambientes pequenos demais para o seu potencial, o mundo se abre de uma forma que você nunca imaginou. Você não nasceu para ser limitado. Você nasceu para expandir. O erro de muitas pessoas é anunciar demais seus planos. Elas gritam aos quatro ventos o que vão fazer, como vão calar os críticos e como vão dar a volta por cima. Mas enquanto falam, esquecem do mais importante: agir. E a verdade é que aqueles que mais falam são geralmente os que menos realizam. Existe um poder imenso na transformação silenciosa. Quando você para de tentar convencer o mundo de que está mudando e apenas muda, o impacto é muito maior. As pessoas esperam ver fracasso.
esperam te ver desistir, mas quando você desaparece no trabalho duro e ressurge como uma versão inquestionavelmente melhor de si mesmo, você tira a única arma que os críticos têm: a dúvida. A revolução silenciosa é uma estratégia que confunde os que torcem contra você. Eles não sabem o que esperar, não conseguem antecipar seus próximos passos, e quando percebem, já é tarde demais. Você cresceu além das expectativas deles, e agora sua existência é uma prova viva do quão errados estavam. E o melhor, você não precisou dizer uma única palavra. Muitos acham que responder é sinônimo de força, que precisam argumentar, se defender, mostrar que não são fracos. Mas a verdade é que, na maioria das vezes, o silêncio é a resposta mais poderosa que você pode dar. O silêncio não é fraqueza, é estratégia. Quando você ignora um ataque, você está deixando claro que aquilo não tem importância para você. Você tira da outra pessoa o poder da sua reação. Se um crítico te insulta e você se abala, ele venceu. Se alguém tenta te desrespeitar e você responde com raiva, você deu exatamente o que essa pessoa queria. Mas se você mantém sua compostura, se segue sua vida como se a provocação fosse irrelevante, você se torna inalcançável. A indiferença desarma porque frustra. Pessoas que criticam por prazer querem impacto, querem ver sua insegurança, querem saber que te atingiram. Quando você age como se elas não existissem, elas perdem a razão de continuar. E enquanto perdem tempo tentando te abalar, você está ocupado vencendo. A vida é um campo de batalha, mas nem todo confronto vale a sua atenção. Durante muito tempo, você acreditou que precisava se defender de cada crítica, responder a cada ataque e provar sua posição em cada discussão. Você sentia que ignorar era sinônimo de fraqueza e que silenciar diante da provocação significava aceitar a derrota. Mas então veio a epifania. Não é covardia escolher suas batalhas, é sabedoria. O verdadeiro guerreiro não desperdiça energia lutando contra inimigos irrelevantes. Ele entende que algumas guerras são apenas armadilhas, criadas para drená-lo, desviá-lo de sua missão e mantê-lo preso em batalhas sem propósito. E quando você percebe isso, algo muda dentro de você. Você para de reagir a tudo e passa a agir apenas quando realmente importa. O mundo está cheio de pessoas que vivem de conflitos. Elas provocam, distorcem palavras, atacam sem motivo e criam situações de drama apenas para chamar a atenção. E sabe qual é o combustível delas? Sua reação. Enquanto você responde, enquanto se desgasta tentando provar um ponto, elas vencem. Mas quando você recusa o jogo, quando decide que certas opiniões simplesmente não merecem resposta, você desmonta a armadilha. A raiva que elas queriam provocar em você se volta contra elas mesmas. O silêncio não é rendição. É um golpe preciso que destrói sem precisar de esforço. E aos poucos, você percebe que não há nada mais poderoso do que manter sua paz enquanto o caos tenta te engolir. E então vem a grande virada. Ao invés de gastar sua energia brigando, você a investe em construir. Enquanto os outros perdem tempo em discussões vazias, você cresce. Enquanto eles se afundam em ódio gratuito, você aprimora sua mente, fortalece seu espírito e se aproxima dos seus objetivos. Os verdadeiros vitoriosos da vida não são aqueles que vencem todas as discussões, mas sim aqueles que sequer precisam delas para afirmar seu valor. O seu maior trunfo não está na sua capacidade de responder, mas na sua habilidade de ignorar o que não te leva a lugar nenhum. Escolher suas batalhas é um ato de inteligência emocional. Não significa fugir do conflito quando necessário, mas sim entender quando lutar e quando seguir em frente sem olhar para trás. E o mais impressionante,
Quando você aprende essa lição, percebe que muitos dos combates que travou no passado foram completamente inúteis. Você brigou por aprovação, por orgulho, por medo da rejeição. Mas hoje, nada disso importa mais. Você não precisa que os outros te deem razão, porque você já sabe quem é. E quando essa certeza se instala dentro de você, os conflitos desaparecem, os críticos perdem força e o mundo finalmente entende. Você não está mais disponível para batalhas insignificantes. Fracasso. Essa palavra já pesou sobre você como uma maldição. Desde criança, ensinaram que errar é algo a ser evitado a todo custo, que falhar é uma vergonha, um sinal de incompetência. Mas a verdade é que o fracasso nunca foi o fim. Ele sempre foi um degrau. O problema não é errar. O problema é o que você faz com seus erros. Os fracos se envergonham, se escondem e desistem. Os fortes aprendem, crescem e tentam de novo, até que cada erro se torne um tijolo na construção do sucesso. Nenhum grande nome da história chegou ao topo sem tropeçar. O que os diferenciou dos demais não foi a ausência de falhas, mas sim a forma como usaram cada uma delas como combustível para ir mais longe. A ilusão do fracasso só existe porque você permitiu que outras pessoas definissem seu conceito de sucesso. Se você encara um tropeço como um ponto final, então ele realmente será. Mas se você o vê como uma lição, ele se transforma em um novo começo. Enquanto o mundo te julga pelo que deu errado, você deve se julgar pelo que fez depois disso. Você usou essa falha para crescer? Você analisou onde errou e evoluiu? Se sim, então nunca houve fracasso. Houve apenas progresso disfarçado de obstáculo. E aqui está o segredo que poucos entendem. Quanto mais você erra, mais forte você se torna, porque cada erro carrega uma resposta sobre como melhorar. O que separa vencedores de perdedores é o que fazem depois da queda. Os que fracassam e desistem nunca descobrem do que realmente eram capazes. Mas aqueles que persistem, que aprendem com as derrotas e voltam mais fortes, tornam-se imparáveis. Eles se tornam mestres no jogo da vida, porque entenderam que fracasso não é um sinal de fraqueza. É uma oportunidade de se tornar ainda mais forte do que antes. Muitos passam a vida tentando agradar. Querem ser aceitos, elogiados, reconhecidos. Vivem para colecionar palmas e sorrisos, sem perceber que a busca pela aprovação alheia é uma prisão invisível. O problema? A aprovação das pessoas é volátil. Um dia você é amado, no outro é esquecido. Se você vive para agradar, nunca terá paz, porque sempre dependerá do próximo elogio, da próxima curtida, do próximo parabéns. Mas quando você decide que sua missão é maior do que a opinião dos outros, tudo muda. Você para de buscar reconhecimento e começa a construir um legado. Criar um legado significa que você não está aqui apenas para existir. Você está aqui para deixar algo que vai ecoar além do seu tempo. Isso não significa fama ou dinheiro, mas sim impacto. O que você faz importa. O que você cria vai inspirar alguém no futuro. Sua jornada está deixando uma marca real no mundo. Quando você começa a pensar assim, as opiniões passageiras perdem importância. Porque você entende que no longo prazo o que fica não são os aplausos. É o que você construiu. E sabe a ironia? Quando você para de buscar aprovação e foca em fazer algo grandioso, a aprovação vem naturalmente. Mas a diferença é que agora ela não é mais o seu combustível. Você não precisa mais dela para se sentir válido, porque já sabe que está trilhando um caminho que tem significado. A vida deixa de ser sobre agradar os outros e passa a ser sobre algo muito maior. Deixar um impacto que perdure além do seu nome. O erro de muitos é achar que precisam anunciar cada pequena vitória, como se a validação externa fosse parte do sucesso. Mas os verdadeiros vencedores não perdem tempo tentando convencer o mundo de que são grandes. Eles simplesmente provam isso com seus resultados.
O tempo que você gasta tentando mostrar ao mundo que está no caminho certo é o tempo que deveria estar investindo em realmente chegar lá. Suas palavras podem ser ignoradas, mas seus feitos serão impossíveis de questionar. Aqueles que mais falam sobre suas conquistas geralmente são os que menos as possuem. Eles gritam, fazem promessas, tentam convencer os outros de que estão evoluindo, mas na prática não há nada de concreto. Já os verdadeiros vencedores trabalham no silêncio, acumulam força sem alarde, e quando o mundo finalmente os nota, já é tarde demais para os críticos tentarem impedir. Quando você deixa suas ações falarem por si, o impacto é muito maior do que qualquer discurso poderia alcançar. O segredo? Foque no que precisa ser feito e deixe que os resultados falem por você. Você não precisa avisar que está crescendo. Seu crescimento será evidente. Você não precisa provar nada para ninguém. Sua evolução será a maior resposta. E quando os que duvidaram perceberem o que você se tornou, não haverá mais nada a ser dito. Porque nesse momento você já terá vencido. E então, um dia, tudo fez sentido. Você percebeu que passou anos tentando agradar, provar seu valor, lutar contra críticos e responder a cada ataque. Você correu atrás de reconhecimento, buscou aceitação, tentou justificar suas escolhas. Mas então veio a verdade libertadora. Nada disso era necessário, porque a única opinião que realmente importava sempre foi a sua. Foi nesse momento que você se libertou. Liberdade não é apenas fazer o que quer. Liberdade verdadeira é não se importar com o que esperam de você. É viver no seu próprio ritmo, no seu próprio caminho, sem precisar jogar um jogo que nunca foi seu. Você não precisa mais provar nada para ninguém, porque seu sucesso não é uma resposta a críticas, é um reflexo da sua evolução. Quando você para de se medir pelos padrões dos outros, quando deixa de buscar validação externa e finalmente entende que sempre teve o controle, algo mágico acontece. O mundo perde o poder sobre você. E sabe a melhor parte? Aqueles que antes te julgavam agora, te observam em silêncio. Os que tentaram te diminuir, já não têm mais acesso a você. Porque enquanto eles ainda jogam o jogo da aparência, da validação e do medo, você já transcendeu. Você não precisa mais da aprovação deles. Você não precisa mais da permissão de ninguém para ser grandioso. Você apenas é.